Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Aqui é o Daniel Slacken e hoje eu respondo a dúvida do Gustavo Walker. Olha lá. Das características dos maltes, onde diz que devemos utilizar apenas 5 a 10%, se eu resolver usar mais que isso, pode ser prejudicial para a minha cerveja? Bom, Gustavo, é o seguinte. Primeiro, só contextualizando um pouquinho para quem de repente não entendeu o que o Gustavo quis dizer. Quando a gente pega uma especificação de malte, alguns maltes são para utilizar em 100%, ou seja, 100% do grist pode ser utilizado aquele malte, e alguns têm essa restrição. Eles são falados que pode ser utilizado 5%, 10%, até 20%, ou seja, você não pode utilizar só aquele malte, você tem que utilizar outro malte junto. E essa questão tem a ver com as enzimas de sacarificação, tá? Basicamente, quando a gente está falando de malte, a gente tem os maltes base, ou seja, são maltes que vai, como o próprio nome diz, dar base para a cerveja. Uma grande proporção ali de extrato, ou seja, de açúcares para serem fermentáveis, e também de enzimas estão nesses maltes. E depois a gente tem os maltes especiais, pode estar falando de malte caramelo, de malte torrado, malte cristal, malte defumado. Esses maltes vão estar ali compondo, são maltes que durante o processo de malteação sofrem alguns processos diferentes, de torra principalmente, tempo, temperatura, vários processos diferentes que vão dar essas características peculiares para a gente ajustar cor, ajustar sabor na nossa cerveja. Basicamente é isso, o que a gente vai trabalhar com cor e sabor são com os maltes especiais. E a base de açúcares, a base de enzimas vem dos maltes base, tá? Então, qual que é essa relação, como que a gente pode pensar, como nossa colega colocou aqui, se pode dar problema ou não? Basicamente é o seguinte, quando a gente está pensando em conversão de amido, a gente precisa de um determinado número de enzimas, uma quantidade, uma proporção de enzimas para ser capaz de converter todo o amido que a gente tem no nosso mosto, certo? Todo o amido que a gente vai ter para poder ter essa conversão. Então a gente tem que ter uma quantidade que é geralmente aí nessa casa de 80%, pelo menos, do grist deve ser de malte que tem enzimas, que tem uma quantidade de enzimas considerável, tá? Quando a gente está trabalhando com maltes especiais, maltes caramelo, malte torrado, esses maltes têm um teor de enzimas menor. Dentro do processo de malteação, essas enzimas já foram muitas desnaturadas, muitas desativadas, e a gente não consegue mais, eles não têm o potencial, não têm a capacidade de se autoconverter. Vamos dizer, essa seria a palavra certa, um malte que consegue se autoconverter. Então, quando a gente está falando disso, a gente precisa sim ter uma proporção de malte base para que, vamos supor, 80% de malte base é suficiente, a quantidade de enzimas que tem ali é suficiente para converter 100% do grist. Então, esses 20%, às vezes 10%, depende do que a gente está falando aí, eles são de maltes que não têm a quantidade de enzimas apropriadas, mas com os maltes base isso é suficiente. Então, Gustavo quer saber, pode ter problema? Pode. Se de repente você inventar de fazer uma cerveja com 50% de malte caramelo, por exemplo, não é indicado. Por quê? Porque você não vai ter uma quantidade adequada de enzimas. E você vai ter problema para fazer a conversão dos açúcares, não vai conseguir essa sacarificação e não vai conseguir converter tudo. Basicamente seria isso, tá? Então, se tem problema, tem problema. Quando fala mais, marginalmente maior, talvez não seja problema, tá? Se você quiser um teor um pouco maior, puxar um pouquinho mais os maltes especiais ou maltes torrados, talvez não vai ter tanta influência. Mas o que você tem que ter em mente aí é que você precisa sim de uma quantidade específica, isso dá para calcular, eu não vou explicar aqui, é conteúdo avançado, tá? Mas dá para calcular a quantidade de enzima que a gente precisa, a quantidade que tem no malte, e a gente sabe qual que tem. Uma opção, por exemplo, tem o malte diastático, é um malte que é carregado de enzimas, ele tem uma carga de enzimas maior, então ele é mais apto justamente quando a gente está fazendo uma cerveja onde tem pouca enzima, a gente já está vendo que pode ter um problema com essa proporção, a gente pode entrar com um malte desse tipo, para garantir a conversão do amido. Mas é basicamente isso, tá? Então quando você vê aí que tem maltes que falam que tem uma proporção de utilização de 10, 20%, é porque a quantidade de enzimas dele é um pouco menor. Todos os maltes, mesmo que seja um malte que de repente você vai entender que é especial, que não é um malte base, mas que ele fala que ele pode ser utilizado em até 100% do grist, significa que a quantidade de enzimas que ele tem é suficiente para ele se autoconverter. Então, basicamente isso, essa relação que a gente está pensando aí é a quantidade de enzimas para converter todo o amido do nosso mosto, ok? Espero que tenham gostado da sacada de hoje, já sabe, se estiver gostando, deixa seu curtir, se inscreva no nosso canal e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!